mais lidos da Bíblia, né? Tem muitas pessoas que não são cristãs e que leem o livro de Eclesiastes porque acham que ele traz alguma sabedoria para a vida, né? Para decisões que as pessoas devem tomar. Então, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e Salmos, mas nem tanto, mas é mais Provérbios e Eclesiastes, são os livros, pelo menos assim, sem pesquisa, sem estudo sobre, eu acho que são os livros mais lidos da Bíblia. Tem um amigo meu que ele é de Santa Catarina, ele não é cristão, e ele já leu esse livro sem exagero, 1 milhão de vezes, acho. Ele lê, acaba, lê de novo, acaba, lê de novo, acaba, lê de novo, acaba, lê de novo, acaba, lê de novo. Só que é interessante que as pessoas não conseguem interpretar texto mais no Brasil. Porque se tu lesse o livro de Eclesiastes 10 vezes e tu entendesse o que o livro diz, ou tu se tornaria cristão, ou tu temeria Deus, ou tu pararia de ler. As duas coisas não daria. E a gente vai entender o porquê hoje, porque o livro de Eclesiastes não empurra a gente para uma sabedoria a parte de Deus. Bem, então o nome do livro no original é Correlê, não sei se é assim que se fala, né, porque eu não sei hebraico, que significa pregador, ou Eclesiastes na Septuaginta, né? Então a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Tá? A gente tem hoje muitos cópias, né, livros antigos, e é dessa forma que a gente consegue entender os originais, pela quantidade de cópias. Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia não é um livro confiável e tal. A Bíblia é um dos livros mais confiáveis, se não o mais confiável que a gente tem pelas cópias, né? Quando a gente vai fazer estudo arqueológico, a gente consegue ver, muitas vezes, pedaços de osso, às vezes pedaços de estrutura, né, de construção, essa parte da arqueologia. Na história não é assim que a gente averigua, né, se aquela história é fato ou não. Não é com pedaços de coisas, né? Isso a gente deixa para outras áreas do conhecimento. Na história a gente averigua, principalmente documentos, pela quantidade de cópias. Então tu pega 10 mil cópias, a grande maioria das coisas não tem essa quantidade de cópias, mas tu pega 50 cópias, tu bate o que elas dizem, a quantidade de cópias que mais tiver um determinado dado, uma determinada informação, mais perto da original tá, porque mais cópias foram feitas acerca daquela questão, né? Então assim que se averigua documento histórico. A Bíblia ela é muito verdadeira quanto a isso. Então na Septuaginta tem muito livro antigo, não é livro antigo, mas muito papiro antigo em relação ao Antigo Testamento. A autoria do livro de Eclesiastes é de Salomão, né? Tem algumas pessoas que acreditam que não. Só que, cara, as pessoas que acreditam que não é aquele pessoalzinho ali das Olimpíadas, né? Se vocês viram agora que teve a Santa Ceia, né? Pseudo Santa Ceia. É esse pessoal que não acredita, né? O pessoal que critica tudo que a Bíblia falar, tudo que é a estrutura da Bíblia, eles vão criticar e vão achar alguma maneira de dizer que não, né? Tentando usar a ciência para isso, mas de maneira ainda muito fraca seria a palavra que eu diria, né? Então, o livro de Eclesiastes ele é datado mais ou menos do século 10 a.C., né? Então é bem antiguinho. E motivos para crer na autoria salomônica, no caso, você pode ver na apostila que tem aí umas 2 páginas referente a isso, tá? Qual o propósito do livro, então? Didático. É ensinar, né? Ensinar que o esforço humano, por mais nobre que seja, não pode trazer realizações na vida. A ideia é estimular que o crente busque o temor no Senhor, busque no temor do Senhor tal satisfação da vida, né? Então, por isso que a gente vai ver agora capítulo por capítulo e entender que não faz sentido buscar sabedoria no livro de Eclesiastes se não for uma sabedoria que tema a Deus, né? Rodrigo, mas eu não sou cristão e eu estou no casamento e eu acho interessante ler o livro de Eclesiastes para que eu tenha menos brigas no casamento, né? Não faz sentido, é o que Salomão responderia para essa afirmação, tá bem? Então pegue sua Bíblia aí, vamos lá capítulo por capítulo, a gente vai tentar desmembrar o máximo que a gente puder. Se eu ver que está demorando muito, a gente corre mais no final. Vamos começar no capítulo 1, vamos dar uma lida primeiro nele, né? O capítulo 1 começa da gente mais perdido que não sei o que. É muita filosofada nesse capítulo 1 de primeira já, né? Que parece que ele sai um pouco do que a Bíblia, do sentido da Bíblia, porque a Bíblia ela geralmente segue um cronograma, os livros escritos geralmente eles seguem um cronograma certinho,
onde tu tem a última vez que eu trouxe o estudo aqui, a gente falou sobre Esther, né? Pô, Esther começa com uma introdução, aí vai apresentando os personagens, né? Tu vai te entendendo cada vez mais na história, daqui a pouco começa a fechar ali a gadanha ali, começa um ser perseguido, aquela coisa toda, tu te acha, Eclesiastes já começa numa filosofaiada assim que tu não sabe nem o que está acontecendo. Vamos ler então. Diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Só vou fazer um parênteses aqui. Aqui não é vaidade de beleza, tá? De passar batom, essa coisa assim. É vaidade de efêmero, tá? Uma coisa que é vapor, é vento. O que tu tenta pegar com as mãos e não consegue. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se a volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo o seu circuito. Todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que possa dizer? Há alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há mais lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu... Jesus Cristo, meus olhos estão muito ruins. Esta enfadonha ocupação deu Deus ao Filho dos homens, para nelas exercitar. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, os devaneios, no caso poderia ser também, né? E as loucuras, a fim de saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Essa é a minha versão NVI, tá? Duas coisas que são interessantes, né, no texto. Salomão começa dizendo que até as coisas virtuosas são desprovidas de significado em si mesmo, né? Ele começa falando da sabedoria e no final ele acaba dizendo, né? Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Lá no versículo 16 e 17 isso, né? De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei em me compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É interessante que, eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Eu, na adolescência, toda vez que eu pensava, saiu uma notícia na TV e dizia, o sol vai acabar daqui quantos bilhões de anos. Eu entrava em desespero, eu falava, o quê? Como assim o sol vai acabar? A Terra vai acabar em não sei quantos milhões de anos. O quê? Aí eu me lembro que um dia eu descobri que a minha mãe ia morrer um dia. E eu chorei profundamente. Falei, como assim minha mãe vai morrer? Não é possível. E aí entre uns 16, 17 anos eu comecei a entrar numas paranoia, tipo Salomão aqui, de assim, cara, o que faz? A vida não faz o menor sentido. Né? Porque assim, a gente se esforça, a gente estuda, a gente trabalha, eu trabalho desde os 14 anos, né? A gente faz de tudo para viver, para ter o melhor, para comer melhor, para beber melhor, para dormir melhor. Só que isso vai passar. Eu não tenho garantia nenhuma que eu vou estar aqui amanhã. E ainda que você argumente, não, mas Rodrigo, você vai fazer para os seus filhos, aí você vai falecer e os seus filhos vão ficar. Quem garante? Quem garante que eu vou antes dos meus filhos? Primeira premissa, né? Premissa, né? Não existe primeira premissa. Quem garante? E segundo, eles vão embora também em uma hora. Eles também morrerão. Então, de uma forma, Salomão está chegando à conclusão de que adianta?
E o que eu acho mais legal é o último versículo, diz: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E isso é uma verdade. Tem algum outro filósofo bem conhecido que fala sobre isso. Não sei se é Aristóteles ou se é Platão, mas Salomão, que já falava muito antes dele, né? É interessante que quanto maior a ignorância, quanto maior tu não conhece sobre a vida, sobre política, sobre tudo que você pensar, quanto mais você for ignorante a respeito dos assuntos, mais feliz você é. Quanto maior você se intera sobre o que é a vida, sobre a quantidade de alimento que existe no mundo, a quantidade de pessoas que passam fome. Isso a gente entende muito quando a gente entra no Ministério Social, né? A gente entra no Ministério Social bem feliz, né? Feliz da vida, e a gente vai conhecendo a realidade, a gente vai cada vez ficando mais triste, cara. Eu nunca mais esqueço o dia que eu entrei numa casa que ela devia ter esse tamanho aqui, daqui até aqui, nesse banco, esse quadrado aqui, tá? Moravam 10 pessoas, a casa era de chão batido, na beira do canal, e moravam 10 pessoas. Não tinha como ficar 10 pessoas deitadas naquela casa. Era impossível, não cabia 10 pessoas deitadas. O que eles faziam? Eles faziam revezamento para deitar. Um dia um dormia sentado, outro dia um dormia de pé. E aí a gente vai vendo essas coisas, vai conhecendo e vai entrando mais na realidade da vida, do que é a vida. E a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo mais injustiça, pessoas boas morrendo muito rápido, pessoas ruins demorando muito para morrer. E aí a gente vai perguntando, mas por quê? Mas por que Deus permite essas coisas? Guerras, pessoas inocentes, eu volto a falar isso aí. A gente dá muita opinião política sobre guerra, só que, cara, a gente está muito longe, é muito frio para a gente falar. Tem muita criança morrendo dos dois lados, muita gente inocente sofrendo. Nesses ambientes de guerra, mulheres são estupradas, violentadas do jeito mais absurdo, para muitas vezes a gente dar nossa opinião fria política na internet ou em qualquer lugar que for, né? A vida é isso. E Salomão olha para isso, sendo rei, conhece muito bem essas coisas, e ele diz: nada tem sentido. Quanto mais eu conheço, mais eu sofro. E aí a gente entra numa paranoia louca já, porque Salomão já vai mostrar sobre o que ele está falando, né? Já bate um pouco de desespero isso, né? Se Salomão, que era um rei, tinha acesso a todas as coisas, quanto mais a gente é adolescente, pensando nessas coisas, né? Então essa é a premissa de Salomão, tá? A maneira que ele entra, ele vai dizer: nada tem sentido nessa vida. Não, as coisas não têm significado, é o que ele vai falar, né? E aí a gente vai procurar por esse significado ao longo da carta inteira. No capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2. Esse aqui acho que é o capítulo mais importante da carta, tá? Olha o que o texto diz. Disse eu no meu coração: ora vem... Não, parei, cara, eu não estou na tradução certa, não é possível. Espera aí, gente, deixa eu só arrumar a tradução, porque eu não estou na tradução. Eu estou na SF, por isso está muito ruim. Eclesiastes 2, NVI. Vou botar NVI aqui para ficar melhor, senão a gente vai... Diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubro as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Que depressão desgraçada, né? Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me famoso e poderoso, mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada aos meus olhos, que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa do meu esforço. Isso aqui é muito interessante, gente, porque... Vou voltar para mim lá na minha adolescência, tá? E eu quero fazer um diálogo com vocês em relação à vida de vocês, porque eu acredito que muitos de vocês tenham passado por isso também. Eu
entro nessas filosofadas absurdas na adolescência. Cara, a vida não tem sentido, vou trabalhar, vou morrer uma hora, posso morrer a qualquer momento. O que eu estou fazendo aqui? As amizades não têm sentido, o relacionamento não tem sentido, eu encontrar uma mulher não tem sentido, nada tem sentido, a minha vida não tem sentido. Por que eu sofro dessa forma e os outros não sofrem? Por que eu tenho paz nessas questões e os outros não têm? Por que eu tenho alimento na minha casa e os outros não têm? E essas paranoias é tudo, né? Com 18 anos, eu no colégio, muito louco, perco um amigo de leucemia. O melhor amigo do colégio, morre de leucemia de uma hora para outra, assim. Adoece e falece. E eu falei, quer saber? É a conclusão perfeita do que eu falava. Quem me garante que eu vou viver mais 1 ano, 2 anos? Eu vou dar tiro na cola. Eu nunca tinha entrado numa festa na minha vida. Comecei a sair pra noite, muito louco, minha mãe não entendeu nada. Que a gente já tem uma referência ruim em casa, que era o meu pai na época, que era muito louco, né? Tinha saído de casa por essa questão de noitada, de bebedeira e tudo mais. E eu comecei a sair. E, devido às proporções, óbvio que Salomão é rei, tem dinheiro, tem acesso a todas as questões, né? Eu comecei a procurar em outras coisas satisfação, coisas que eu sabia que eram efêmeras, coisas que eu sabia que não iam trazer paz, mas eu falei, mas eu vou ter que conhecer essas coisas, né? Salomão, nas devidas proporções, faz a mesma coisa, e ele faz algumas afirmações. Ele diz que nem a alegria, no versículo 2, nem o vinho, no versículo 3, nem os patrimônios e as obras que ele criou, no versículo 4, nem conforto, do versículo 5 ao versículo 7, nem dinheiro e sexo, no versículo 8, nem fama e poder, no versículo 9, nem prazeres, no versículo 10, e no versículo 11 ele diz, tudo é inutilidade em si mesmo, é como o ar que escorre pelas mãos, traz prazer, traz alegria, mas some rápido, vai embora, eu não consigo segurar. Nada disso me satisfaz. E é louco porque, por mais que isso aqui seja filosofia pura, e a gente, né, não, isso aí é demais, isso aí não é cristianismo e tal, na parte prática a gente vive isso. Se você quiser hoje sair daqui e trair sua esposa e enlouquecer na rua, trair seu marido, trair seus amigos e usar até crack, se você quiser, sair muito louco por aí, você vai chegar à conclusão que isso não satisfaz você. A ideia do livro de Eclesiastes que a gente vai chegar é que a gente foi criado para ser satisfeito. Se você for ler lá o Código de Westminster, lá, né? Na primeira respostinha lá, a pergunta é, qual é a finalidade do homem? Por que o homem foi criado? Né? A respostinha que a gente mais conhece, né? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre significa isso. E satisfazer-se nele para sempre. Só que se satisfazer numa coisa que é infinita e insondável é uma coisa. A gente buscar a mesma satisfação em coisas que são efêmeras é outra coisa. Porque tu vai tentar encher um copo que é infinito com coisas que tem mls. É a mesma coisa, tu tá com um carro sem gasolina. Aí tu vai lá e tu bota uma titiquinha de titiquinha. Aí o carro liga e tu fala, vou sair. Chega na esquina, o carro para de novo. É exatamente isso. E a gente fica nessa de pouquinho gasolina, pouquinho gasolina. Pouquinho em pouquinho. Aí vai de esquina em esquina. Aí chega até a esquina, empurra pro posto de novo. Não, bota aí. Bota um pouquinho. Bota mais quanto? Bota uns 75 centavos pra mim, por favor, que eu vou ter que chegar até a minha casa. Vou ter que andar até o Paraná agora com 75 centavos. Não, mas bota aí. Aí tu vai até a esquina de novo. Aí, não foi. Bota aí mais 75 centavos. E assim a gente fica com a vida buscando em coisas terrenas aquilo que só Deus pode fazer. E aqui a gente não fala como cristão, defendendo a religião cristã. Faça, cara. Faça como Salomão aqui, se você tem coragem. Aproveite. Faça tudo que os teus olhos te mandarem. Você vai ver que isso é nada. É como segurar óleo, escorre pelas mãos, né? E você vê nesse capítulo ainda, no versículo 20 e 21, olha o desespero de Salomão. Diz assim, cheguei ao ponto de me despertar por causa de todo o trabalho em que me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo isso como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é absurdo e uma grande injustiça. No versículo 20 e 21?
Ou no 22? No 21, né, que ele fala, né? Isso é interessante, cara, porque muitos de nós pode ler 55 vezes o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios e a Bíblia, e ainda vai continuar seguindo essas coisas, porque a gente é escravo do pecado. É interessante que na teoria a gente fala que Jesus nos libertou, e eu sou cristão, e eu não sou mais escravo do pecado e tal, mas a grande maioria de nós é escravo do pecado. Se a igreja fosse uma igreja de fato liberta pelo sangue do Cordeiro, a gente seria outro tipo de comunidade, que viveria para a glória de Deus mesmo, que agradaria a Deus, que se esforçaria por isso, que pensaria em Deus em todas as decisões na vida. O que eu vou fazer, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou congregar, com as pessoas que eu vou andar, as coisas que eu vou ver na televisão, as coisas que eu vou ler. A gente insiste em buscar satisfação em coisas que não são Deus. No versículo 24, se você ver, olha o que o versículo diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então, no final do capítulo 2, Salomão ainda lembra que desfrutar do que essa vida passageira dá também é bondade de Deus. É interessante que alguns não vão conseguir desfrutar disso. Alguns não vão conseguir. Em outro capítulo a gente vai chegar lá, Salomão diz: eu vi pessoas se juntarem riquezas e não conseguirem usar as riquezas. Porque o aleatório, o acaso, na forma que ele fala, atinge todos. E isso é afirmado em Jesus também. Jesus diz que o sol nasce para justos e para ímpios. Coisas boas acontecem com pessoas más, coisas más acontecem com pessoas boas. E isso todo santo dia. Né? Vamos lá para o capítulo 13 então. Do versículo 1 ao 8, eu não vou ler todo para a gente não gastar muito tempo que a gente tem. É aquele texto bem clichê, que você com certeza já ouviu, se você já botou os pés na igreja, né? Numa igreja. Há tempo para todas as coisas. Esse é o texto mais pregado nas igrejas, eu acho. Todo pastor preguiçoso, que não estudou a Bíblia, pregou esse texto aqui umas 75 mil vezes já. Porque esse texto em Romanos 12, 1 e 2... eu nunca mais me esqueço um dia que um cara subiu, estava lá na igreja e o cara subiu: Deus está me revelando uma coisa aqui, Deus está me revelando uma coisa. Ele subiu no púlpito e citou, sabe o quê? Romanos 12, 1, 2. Eu falei: meu velho, pelo amor de Deus, não é possível que Deus está te revelando isso daí, cara. Isso daí todo mundo já falou 700 mil vezes esse texto, todo mundo sabe. Eclesiastes 13 entra nessa coisa: há tempo para todas as coisas. E as pessoas citam na internet, as pessoas fazem tatuagem com esse texto. Da mesma jeito que Filipenses 3 lá, que diz: tudo posso naquele que fortalece, é citado errado, esse texto aqui também é citado errado. Porque a ideia do texto é outra. A ideia do texto é dizer que o tempo aflige todos, e a vida é feita de ciclos para todos. Para todos. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de comemorar, há tempo de se entristecer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E que essas coisas vão afetar a vida de todo mundo. Quem de nós aqui não chorou na vida uma vez? Não ficou profundamente triste e chorou que nem uma criança? Todos nós. Quem de nós já não gargalhou a ponto de doer a barriga? De tanta alegria, de tão engraçado que foi algum momento, vendo alguém cair principalmente. Cara, isso acontece com todo mundo. Essas são coisas da vida. Qualquer ser humano que vier a viver vai passar por essas coisas, tá? E aqui Salomão, a ideia não é só refletir sobre isso. Só está dizendo que a vida é complexa para todos e a sabedoria não consegue controlar essas coisas também. Não consegue controlar. Isso aflige o sábio, aflige o tolo. Da mesma maneira que a felicidade está na vida do sábio, vai estar na vida do tolo em algum momento. Da mesma maneira que a tristeza está na vida do tolo, vai estar na vida do sábio em algum momento. E é isso o intuito do texto até o versículo 8 ali. No versículo 11, a gente vai ler ele diz assim: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nessa relação com o tempo, há um anseio pela eternidade, então, né? O fato de tudo ser cíclico faz tudo também ser instável. E isso é interessante.
A gente muda muito a nossa vida em um ano, cara. Muito mesmo. Uma pessoa é solteira num ano, no outro ano ela é casada. Num ano ela não está na universidade, no outro ano ela está. Num ano ela não estava num trabalho, no outro ano ela está. Num ano ela não tinha filho, no outro ela tem. Essas coisas vão mudando muito, muito a tua vida, né? Num ano você tinha família, na outra você não tem, você foi abandonado, sei lá. Num ano você estava numa igreja, na outra você não estava. Então as coisas, todas as coisas, sem exceção aqui na Terra, sejam elas pessoas, sejam elas amizades, sejam elas patrimônios, sejam elas instituições, todas as coisas são instáveis para nós. Não existe estabilidade na vida. Não existe estabilidade na vida. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo, né? O cara, eu acho que ele roubava, eu não me dei atento às informações, né? Mas tinha um cara aqui no Brasil que o cara era muito rico, ele estava até na Forbes, os mais ricos do Brasil. Eike Batista, não sei se vocês sabem quem é esse cara. Eu acho que ele tinha mutreta também, porque acho que ele, se não me engano, ele foi até preso. Só que esse cara, da noite pro dia, perdeu bilhões. Tipo assim, não é milhões, ele perdeu bilhões da noite pro dia. Nem o dinheiro é estável. Hoje você está num emprego super bom e você consegue dar um dízimo bom e você está feliz porque você ajuda na obra missionária. Amanhã ou depois seu trabalho se vai. A pessoa chega para ti e fala, a gente tem que cortar gastos. Aí no outro dia tem alguém no teu lugar já. Isso é a vida, velho. Só que isso deixa a gente totalmente desesperado. Porque como o versículo 11 diz, Deus colocou na gente a eternidade. E a eternidade não é estável. Ela é estável. Não vai embora. É eterno. E por isso que essas coisas incomodam tanto a gente, cara. Tanto a gente. Por isso que a gente anseia tanto por um outro lugar. E por isso que pra gente a segunda vinda de Cristo faz tanto sentido. E a gente espera tanto por ela. Porque não vai mais haver estabilidade. Não vai haver mais tristeza. Choro da partida. Vai ser eterno. E por isso que para nós viver muitas vezes é tão doloroso. Se você vê no versículo 14, você entende por que Deus faz essas coisas. Ele diz, sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre, e isso nada pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. E aqui a gente chega num outro objetivo da carta. Além de ensinar e mostrar que a sabedoria, ainda que boa, não consegue alcançar as coisas mais importantes da vida, ele vai dizer que a gente precisa temer a Deus. E ele vai percorrer um caminho para isso, né? O final, então, do capítulo mostra que uma vida finita, no mundo onde a injustiça prevalece, é incapaz de satisfazer um coração que anseia pela eternidade. Ainda no capítulo 3, a gente pode... Não, aqui já é capítulo 4, você não está só anotado. Se você passar pelo capítulo 4, a gente não vai parar em nenhum versículo, só que o capítulo 4 ele vai falar sobre injustiça no mundo, e isso, cara, no Salomão não precisa escrever, você sai na rua, você vai ver muita injustiça. Cara, a coisa que eu, assim, se eu tivesse superpoderes, eu acabava no laço, era a política no Brasil. E aqui eu não estou falando, de direita ou de esquerda, Rodrigo. Se Deus me desse superpoder, cara, eu saia voando lá agora e descia, olha, nem sei o que eu faria. É um absurdo o que acontece no Brasil, cara. É sem precedentes. E a gente aceita. Cara, um vereador em Pelotas ganha quase, vai ganhar com aumento agora, quase 20 mil reais por mês, cara. Você tem noção do que é isso? O cara faz doutorado, pós-doutorado, olha, tu vira arcanjo na terra e tu não ganha isso. E vem um vereador, que muitas vezes é um infeliz, mentiroso até o último, e ganha 20 mil reais. E aí se tu for para cima, para deputado, cambal, os caras têm auxílio paletó, velho. Vamos passar para o judiciário, sai da política e passa para o judiciário. Os caras brigam porque o auxílio moradia de 4.700 por mês é pouco, não dá para viver. Eles dizem, não dá para viver. Como é que eu vou alugar uma casa com 4.700 por mês? Não, isso não é um absurdo. Os caras estão fora do planeta Terra no Brasil. A injustiça no mundo é muito grande. E aí tu vê pessoas boas. Eu não acredito em meritocracia, tá, gente? Na verdade, por um motivo maior. Eu acho que quando você ascende na sua vida,
Foi mérito seu. Foi mérito seu. Não estou dizendo que não existam méritos, tá? Só que o problema da meritocracia, ela diz que até as pessoas que não conseguiram chegar onde deveriam chegar, que elas não conseguiram por falta de méritos. E por isso que eu acredito na meritocracia. Tem muita gente que merecia estar numa posição melhor na vida e porque se esforçou muito, e um exemplo é minha mãe, se esforçou muito, batalhou muito e não ganha 1/10 do que esses caras ganham. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Pessoas que não têm oportunidade, pessoas que já nascem fadadas a ser pobres. Isso é injustiça. Se você sair pelaquela porta, você vai conseguir ver, né? Eclesiastes aqui no capítulo 4 está só nos mostrando uma coisa que a gente consegue ver com os nossos olhos todo dia, na nossa família, os nossos amigos. Ele vai começar a entrar numa ala mais depressiva, que os cristãos têm muito essa questão. Jeremias, se você ler as Lamentações de Jeremias, chega a chorar mesmo, né, esse troço, é uma tristeza absurda. Aqui ele vai dizer que os que não viveram têm sorte. Aqueles que não nasceram têm sorte, ele vai dizer. E ele vai dizer também, acabar o capítulo 4, dizendo que perder a vida por dinheiro no mundo passageiro é loucura. Mas isso recai sobre quase todos nós, né? É interessante que a gente fala muito que, não, eu não corro atrás do dinheiro, eu não, capaz e tal. Só que no nosso sistema é quase impossível não fazer isso. Cara, o trabalho mais comum que tem, tu vai trabalhar 9 horas por dia, tu vai sair de casa às vezes 8:30 da manhã, vai voltar para casa às 7 horas da noite, até tu jantar, tu vai ver teu filho 2 horas por dia e essa vai ser a tua vida, trabalhando de segunda a sábado. Então assim, como assim a gente não corre atrás do... muitas vezes não é nem por ter uma condição, ser rico, não é porque não dá. Não dá, mano. A gente gasta quase todo o nosso dia trabalhando, né? E não que isso seja um mal em si, só que a nossa vida é isso. Eu tinha um colega de trabalho que ela via o filho dela 2 horas por dia, porque o filho dela tinha que dormir às 9 horas para acordar no outro dia, ela chegava em casa às 7 horas da noite e o guri tem 5 anos e ela via o guri 2 horas por dia. Ela é uma mãe ruim? Não, cara, ela tem que trabalhar, senão o guri não se alimenta. O guri não cresce, não vai ter onde estudar. Essa é a nossa vida. E quase todos nós vivemos isso. Só que Salomão vai dizer, isso também é loucura. Isso é efêmero. Isso passa. Isso não tem o menor sentido. As coisas boas pra gente, pensa bem, a gente quer cuidar das coisas boas e batalhar para cuidar dessas coisas boas. Só que fazendo isso, a gente deixa as coisas boas passarem. Da mesma forma que uma pessoa quer crescer financeiramente para alcançar uma saúde melhor, ter acesso a alimentos melhor, mas perde a saúde para chegar nesse nível financeiro para ter isso. E Salomão vai dizer, não tem sentido. Nessa vida efêmera, passageira, isso não tem o menor sentido. No capítulo 5, se você vê o versículo do 1 ao 7, ele vai falar de uma relação irreverente com Deus. E aqui eu quero tentar ser o menos puritano possível, seria essa palavra correta, porque muitas vezes a gente acha que reverência é fazer certas coisas. Vou te dar um exemplo. Não estou dizendo que isso é errado ou certo em si mesmo, tá? Mas para um puritano, você vir para um culto mascando um chiclete ou saindo do culto para ir num banheiro é blasfêmia. É blasfêmia, porque para eles isso é irreverência absurda. Como é que tu vai ser no meio de um culto para fazer um xixi? Isso não tem cabimento, tu deve ter feito xixi antes de entrar no culto. Da mesma forma, mascar um chiclete, para eles é uma coisa, mas como assim? Isso é irreverência. Aqui, Salomão não dá esses detalhes, não fala de chiclete, porque eu não sei nem se existia chiclete naquela época, nem ir no banheiro na hora do culto, porque eles cultuavam de uma maneira diferente. Só que ele vai dizer que não perca a reverência diante de Deus. E eu acho interessante que ele concorda com uma passagem de Apocalipse de Abacuque, que ele diz assim, ao entrar no templo, na casa de Deus, sejam poucas tuas palavras. Em Abacuque diz, porque Deus está no seu santo templo e você está na terra. Sejam poucas tuas palavras. Cuida da tua boca, porque aqui ele vai falar sobre promessas, sobre juramentos, né? Cuida da tua boca, tenha reverência a Deus. E reverência a Deus não é uma coisa que só puritanos podem ter, né? A gente precisa ter também, no versículo 7, se você for ver, capítulo 5, versículo 7, deixa eu passar para lá. Diz assim, opa, peraí que eu estou no outro, capítulo 5, versículo 7. Bom que a gente está tendo amém dos caminhão aí na rua. Diz assim, ó, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus.
E aqui ele já começa a fazer um paralelo da sabedoria com a tolice, com a insensatez. E ele vai começar o capítulo 5 dizendo mais ou menos isso, que o insensato ele é irreverente a Deus. Ele tem uma relação com Deus que se baseia... E aqui é muito interessante, cara, porque a religião cristã, o que Deus pede de nós, é uma coisa quase que impossível. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, é a única religião que diz assim, não seja você mesmo. Jesus tem a capacidade de dizer uma coisa que é quase impossível para nós fazer. Ele pede, ele diz assim, se vocês amarem aquelas pessoas que amam vocês, o que tem de bom nisso? Até os pagãos fazem. Na nossa tradução seria mais ou menos assim, vocês amam a mãe de vocês? Até um macumbeiro fala, até um macumbeiro ama. O espírita ama também, o espírita ama muito a mãe dele. O candomblessista, sei lá se fala assim, ele ama também a mãe dele. Mas eu amo os meus filhos, não tem... tu ama teus filhos? O Hitler também amava de paixão os filhos, cuidava dos filhos. Mas eu amo a minha esposa. Pega esses assassinos horríveis aí dos Estados Unidos, que mataram uma quantidade de mulheres. Tem um cara que os caras descobriu, o cara tinha uma vida normal, com uma esposa, filhos, passeava na rua, trabalhava, e o cara tinha matado mais de 20 mulheres nos Estados Unidos já. Jesus está dizendo, o que tem de mais nisso? Agora, ame os teus inimigos, aqueles que te perseguem. Aí tu tá de sacanagem, né, Jesus? Aí já foi só amizade. Cara, fazer as coisas que eu não gosto é cristianismo. É eu perdoar uma pessoa que não merece perdão. E isso é difícil demais. É eu falar menos quando eu falo muito. É eu me preocupar menos com o meu ego quando eu me preocupo demais com o meu ego. É eu guardar o meu tempo quando eu estou confortável demais. Isso é cristianismo. Deixe o seu prazer aqui no cantinho, aqui, ó. Você deixa o seu prazer aqui. E você vai encontrar prazer aqui, ó, no sofrimento de outro. Isso é cristianismo. Se você olhar o versículo 19 e o versículo 20 de Eclesiastes 5, diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. É interessante que Salomão tem essas coisas, consegue aproveitar dessas coisas e está refletindo. Parece que é uma contradição, né, sobre o que ele está falando. Ele diz mais ou menos assim: as pessoas que são muito ricas e que Deus deu capacidade para elas aproveitarem dessa riqueza e do fruto do seu trabalho, muitas vezes elas não refletem sobre o como a vida é passageira e efêmera. E quando essas coisas são efêmeras, né? Porque Deus mantém ocupado com a alegria do coração dele. E pensar nessas coisas é doloroso demais. Eu tenho um amigo que, cara, o cara tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E eu acho que não vai ser falta de ética que eu vou falar, porque eu não vou citar o nome dele, vocês não conhecem ele também. E ele há muito tempo vai no psicólogo. Muito tempo, há muitos anos. E a psicóloga disse para ele perdeu a mãe há uns 5 anos mais ou menos. E a psicóloga disse para ele assim: cara, ele gosta muito de viajar, muito de passear, né? Tu não conseguiu resolver o problema da morte da tua mãe ainda. Tu fica fugindo desse problema e uma hora tu tem que resolver. Tu fica fugindo, viajando, e comprando carro novo, comprando casa nova. O cara não para 2 meses com o carro, ele vai lá e troca por outro. Ele fica 6 meses numa casa, ele vai lá e troca para outra. E a psicóloga já falou: cara, tu vai ter que resolver isso daí, tu tá fugindo. Tu tá fugindo dessas coisas. Por mais que elas tragam alegria para ti, elas não vão resolver o teu problema, né? Que a psicóloga acredita ser o falecimento da mãe dele. E é interessante que a riqueza ela nos mantém ocupado com essas alegrias. Eu consigo, através de um carro novo, através de uma casa nova, através de uma viagem, manter o meu coração ocupado com alegria. Só que a realidade ainda não deixa de ser realidade, é efêmera, né? Eclesiastes ainda anda sobre linhas, né? A vida por si só não tem sentido, é uma dessas linhas. O significado dessa vida é o temor a Deus, é a outra dessas linhas. Aproveite o que Deus te dá no seu temor, é a outra dessas linhas. E fora desse caminho, a alegria sem significado e pleno desgosto, né? Porque é uma alegria que vai embora. No capítulo 6, Salomão vai dizer que a morte nivela a todos. Sábios, insensatos, ricos, pobres, todas as classes, filosofias, ideologias, geografias, qualquer lugar, a morte alcança todos, né? E aí que é um ponto interessante da gente ter mais humildade, né? Um dia a gente vai morrer, como a pessoa mais pobre vai morrer, quando a pessoa mais ignorante vai morrer,
E Salomão chegou ao ponto de falar, a gente não tem diferença nem para os animais. Qual a diferença que a gente tem para os bichos? A gente vai morrer uma hora. A morte nivela a todos. A sabedoria, objeto de estudo aqui de Salomão, é incapaz de compreender os desígnios de Deus e os propósitos dos acontecimentos / adversidades da vida. Por mais sábio que você seja, você vai chegar uma hora à conclusão que você diz assim, cara, isso aqui não tem sentido, velho. Cara, por que isso aqui aconteceu? Não, isso aqui não era para ter acontecido assim, não, isso aqui não tem o menor sentido. Por que essas coisas acontecem dessa forma? Incapaz. Muitas vezes a gente estuda teologia e aqui eu não estou defendendo que você não estude teologia, né? Muito pelo contrário, você deve estudar para conhecer mais de Deus. Mas a gente tenta achar respostas para coisas que não tem resposta. Simplesmente não tem. Ah, por que Deus permitiu que o diabo, não sei o quê? Cara, não tem resposta para essas coisas. Se um dia Deus quiser trazer resposta, elucidar essas questões para nós, mas não tem resposta. Você vai fritar a cabeça em teologia, em filosofia, na IA que você quiser aí, biologia, o escambau, não vai adiantar. Não vai ter resposta. Há caminhos de Deus que são inacessíveis ao homem. Ainda no capítulo 6, ele vai falar sobre o drama da sabedoria no final, né? Ele vai dizer que a sabedoria não é uma coisa ruim. Isso não acontece em nenhum momento no livro de Eclesiastes, tá? Muito pelo contrário. Ele vai dizer que quem é sábio colhe disso. Então, por ser sábio, você provavelmente vai ter um casamento melhor, você vai ter uma vida melhor, uma vida financeira melhor, você vai ter amigos melhores, você vai congregar numa igreja melhor, você vai ter melhores oportunidades na vida, né? E isso é uma realidade, porque está em Gálatas também. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, disso também colherá. Então, ser sábio vai ser muito importante para cada um de nós, mas os sábios têm alguns dramas que o tolo não tem. O tolo não se incomoda com algumas questões que o sábio se incomoda, né? Porque o tolo muitas vezes não consegue nem enxergar tais coisas. O sábio enxerga. E essa é a base do capítulo 6. No capítulo 7, Salomão muda um pouco a forma de escrever. E aqui alguns autores vão dizer que esse é um dos argumentos da autoria não ser salomônica, sei lá como é que se fala esse troço. Mas a autoria ser de Salomão. Porque vai começar a ficar um pouco parecido com Provérbios, né, aqui no capítulo 7 de Eclesiastes. Que são tipo frases desconectas umas das outras, né? São provérbios da época que ele vai começar a citar. Só que no intuito como posso dizer assim, dos autores, dos teólogos que a gente respeita, vamos dizer assim, não tem nada a ver essa questão, né? Um autor ele pode mudar a forma de escrever, como a gente muda até num diário, se você tiver um diário, né? É interessante que se você escreve uma coisa, até num TCC também, a gente pode fazer essa mudança do jeito que quiser, né? Não deve começar um texto de uma forma e seguir a ele de uma linha, né? Às vezes num diário tu vai escrever um dia, hoje meu dia foi uma desgraça, tal. E não sei o que, minha mãe me bateu e não sei. Aí outro dia tu escreve só um poema. E tu é o autor, né? Não tem nada a ver. Mas aqui no capítulo 7 eu vou citar dois textos para a gente não entrar na linha proverbial. Se você quiser ler na sua casa depois, é importante que você leia. Mas eu quero só chamar a atenção para dois textos. Primeiro é Eclesiastes 7:3, que diz assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E isso é interessante mesmo, porque ninguém fica triste a troco de nada. Ah, eu acordei triste hoje. Estou profundamente triste. Por quê? Não sei. Eu só estou triste. Não existe isso, né? A gente tem algum motivo, por mais que a gente não saiba explicar ele. Eu nunca vi uma pessoa não estar reflexiva no velório de sua mãe, no velório de seu pai, ou no velório de um amigo. Eu nunca vi na minha vida. A pessoa está vegetando, viajando na maionese no velório. Não, cara. Tu pode ser um conhecido teu. Cara, conheci ele no colégio e tu fica, cara, pô, a vida é bucha, levou o cara cedo e tal. No velório todo mundo fica reflexivo. E o que Eclesiastes está dizendo aqui é que isso melhora o coração, porque na tristeza, seja ela dor, seja morte, seja saudade, você consegue avaliar as coisas que são importantes na vida de verdade, né? E chega ao ponto de dizer que o velório é melhor do que uma festa. Com certeza no que se diz respeito a se tornar mais sábio, né? E
só queria fazer um ponto também, porque a Bíblia fala sobre duas tristezas, né? Uma tristeza que opera a morte e uma tristeza que opera a vida. A tristeza que opera a morte é a tristeza que é tristeza depressiva, né? Que é uma tristeza sem sentido. Eu estou triste e eu estou aqui, eu não saio da minha cama e é isso. E tem a tristeza que opera a vida, que a Bíblia diz que é produzida pelo próprio Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia diz que o fruto do Espírito ele tem uma camada que se chama alegria, né? A felicidade, a alegria. Só que a Bíblia diz também, e isso não é contraditório, que o Espírito Santo às vezes opera a tristeza. Em Tiago, tem uma exortação que Tiago faz, ele diz assim: transformem o riso de vocês em pranto, acabem com a festa, busquem a Deus com choro, porque é necessário muitas vezes, né? E a tristeza que opera a vida é uma coisa muito comum na vida de todo cristão. Qual de nós que uma vez falou uma coisa que não devia e ficou profundamente triste com aquilo, porque magoou uma pessoa, muitas vezes porque não teve domínio próprio da situação? Uma pessoa que caiu no pecado, que já cai há 25 anos, há 35 anos no mesmo pecado e não consegue vencer aquele pecado e produz aquela tristeza que toca lá no fundo do coração. A tristeza é importante para o cristão também. E no versículo 7, do 21 ao 22, diz assim: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. E eu acho muito interessante esse texto, né? Porque nós que estamos na linha de frente, seja a linha de frente que você tiver, eu sou pregador, eu sou evangelista, eu faço parte do ministério social, eu estou no louvor, cara, a linha que você quiser dentro da igreja, tá? Você vai ser muito criticado e muito mal falado. Porque as pessoas vão dizer: se fosse eu não faria assim, faz errado, não deveria ser feito, é um hipócrita, é um sem vergonha, prega, canta, mas não vive, não sei o que, tal. Salomão está dizendo assim: baixa o seu ego um pouquinho, porque você faz a mesma coisa também. Você também critica os outros, você também fala mal dos outros. Não queira muito saber o que os outros pensam de você, porque se você souber, você vai ouvir coisas que você não gosta. É interessante que Spurgeon tem uma frase, ele diz assim: se as pessoas soubessem verdadeiramente quem eu sou, aí tu pensa, elas não falariam mal de você, né? Spurgeon não diz isso, ele diz, falariam muito pior. E isso é uma verdade também. Pega a sua vida, passa no telão lá, aquele telão que as igrejas pentecostais às vezes ensinavam a gente, né? Aqui no reino de Deus, Deus vai voltar e vai ter um telão e vai estar todo mundo vendo os teus pecados lá. Olha lá o palhaço. Cara, se a gente tivesse um telão aqui na igreja que nos mostrasse a nossa vida, seria vergonha, escárnio. Essa semana agora, tem um cantor gospel famoso, surgiu um áudio dele na internet, falando um palavrão, e o que é absurdo para mim, não é nem só o palavrão. O que ele fala no áudio, que ele está falando para um discípulo, para um casal discípulo, e ele diz: eu estou sentindo uma coisa espiritual aqui, ele fala, estou sentindo uma coisa espiritual aqui, eu vou ter que dizer para vocês, Deus é F com vocês. Aí tu pensa assim, que absurdo, né, cara? Um líder gospel do movimento brasileiro, além de falar um palavrão que é o cúmulo do absurdo, dizer que isso é espiritual, que Deus está mostrando para ele de maneira espiritual isso, né? Só que é engraçado que Salomão está dizendo assim: Rodrigo, baixa a bolinha, porque muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Nós que somos criticados precisamos aprender a ser criticados. O bom senso manda isso, né? Se formos justos, lembraremos que também fazemos críticas aos outros. No capítulo 8, no versículo 17, olha o que o texto diz. No capítulo 8? No capítulo 8. Capítulo 8, 17. Está acabando, gente, não vai demorar. Diz assim: então percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará o sentido. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. A incapacidade da sabedoria em achar propósito. E eu não consigo entender como é que uma pessoa não cristã se apaixona pelo livro de Eclesiastes. Porque o que ele está dizendo é exatamente isso. Cara, tu está buscando sabedoria? É a sabedoria que tu quer? Ela em si mesma é efêmera. Não tem o menor sentido buscar por ela de maneira solta. Ela não tem o menor significado. Ela não consegue achar nem propósito na vida. Não consegue.
o significado das coisas ele é inacessível ao homem. E aqui, eu estou lendo um livro bem legal, cara. O nome do livro ele é do Heber Campos Jr., ele é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, se eu não me engano. É alguma coisa nesse sentido, assim. Tá? Ele vai falar sobre as vontades de Deus, né? E ele traz dois conceitos, que é a vontade decretiva e a vontade prescritiva, né? E aí ele vai dizer que muitos cristãos oram mais ou menos assim: Deus, eu estou afim de duas meninas, tá? A Hillary e a... Chegou um nome bem louco aqui. Hillary e a Stacy. Deus, qual é a tua vontade, Deus? Com quem? Aí a pessoa tem um sonho com a Hillary. Deus me confirmou, a vontade dele é que eu case com a Hillary. Ele vai dizer que isso é absurdo, cara. Que isso é até pagão, Deus tem duas vontades. Uma vontade decretiva, que é a vontade de todos os decretos que vão à soberania de Deus, que você não tem como não cumpri-la, você vai cumpri-la, tá? Você respirando agora, do jeito que você está na cadeira, você está cumprindo a vontade decretiva de Deus. E tem outra vontade, que é a vontade prescritiva, que são as leis de Deus. Então você pode de fato orar dizendo assim: de que maneira eu vou agradar a Deus nessa escolha aqui? De que maneira eu vou agradar a Deus nesse namoro, nesse casamento? Mas agora Deus não vai ficar mais ou menos feliz se você casar com a Hillary ou com a Stacy, se ambas foram cristãs, né? Então ele vai dizer que muitas vezes a gente espiritualiza demais, e isso dá um sentido até de santidade, né? Tem um livro também que se chama Oração Eficaz, e nesse livro, o autor do livro, ele diz que você deve orar pelas coisas detalhadas. Ele diz assim: cara, você tem que orar até pela cor do cabelo da sua esposa, que você quer. Como se fosse um cardápio mesmo, assim, você quer comer o quê? Eu quero comer salmão no ponto. Então você vai: Deus, eu quero muito comer um salmão, e ele tem que ser no ponto, e tem que ser feito pelo Masterchef. Aí é isso. A gente não entende muito dessa forma, né, como reformado, né? A gente entende que Deus não tem uma vontade para você oculta, e que você tem que se esforçar para descobrir, e é uma luta em que só os mais santos descobrem essa vontade. Não. A gente entende que Deus tem a Bíblia, que vai ensinar você sabedoria a tomar algumas decisões, e você vai tomar essas decisões e vai assumir a responsabilidade por essas decisões, e você vai colher dessas decisões, muitas vezes coisas boas, coisas ruins. Agora, que Deus tem uma escolha oculta para cada decisão que você tem na vida. Eu estou indo para minha casa agora, como abacate ou como abacaxi, então vou orar e tu vai se matar orando para ver o que Deus vai se alegrar mais, se vai ser com abacate ou com um abacaxi. Não. Isso a gente deixa para os neopentecostais, né? A gente acredita num Deus mais sério e numa fé mais madura que isso, né? Então, não é porque o significado das coisas é inacessível para nós que a gente deve se matar buscando esse significado, pensando: não, os mais santos têm. O texto está dizendo exatamente o contrário, dizendo que não, os mais sábios não têm, é inacessível, eles não conseguem achar isso. Não é porque eles se mortificam mais, ou porque eles estudam mais teologia. Não. No capítulo 9, a base do capítulo inteiro, ele vai dizer que a incapacidade da sabedoria em revelar ao homem o que a vida preparou, nem vislumbre de recompensa nessa vida. A sabedoria não tem essa capacidade também, porque o aleatório e o acaso atingem todos. Olha o que diz o versículo 11, bem no finalzinho já. Capítulo 9, versículo 11, diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E aqui é um dos motivos de eu odiar a teologia do coach e a teologia da prosperidade, porque a teologia do coach, a teologia da prosperidade, ela diz que é uma conta matemática, 1 mais 1 igual a 2. Então, tipo, se você dá o dízimo, você dá a primícia, você dá a oferta, é fato, você vai ser rico. Não tem como, é riqueza, porque na minha mão direita terei riqueza e honra, na minha mão não sei o que é. Aonde eu botar a planta dos meus pés, vai ser meu, e ponto, é isso.
E a teologia do coach diz, se você fizer isso, você fizer aquilo, você vai ter as suas emoções reguladas, e você vai ter uma mente sábia, e você tal. Não. Tu vê homens de Deus totalmente mal de cabeça. Totalmente. Elias é um exemplo. Elias vai esconder na caverna a ponto de querer morrer. Jeremias também. Se tu for ver os lamentos de Jeremias, a vontade que tu tem é te tirar da ponte depois de ler os lamentos de Jeremias. É horrível, é uma tristeza sem tamanho. E como é que o cara vai ficar bem de cabeça olhando o que ele está olhando? Ele olha uma criança repartida no meio de Jerusalém. Não, porque você tem que ser a sua mente boa não tem como, cara. Aqui ele vai dizer que o acaso afeta todos, sem exceção. O Grêmio é o maior time do mundo, como todos vocês sabem, e não ganha todos os títulos. Já me ficou bravo ali, né? Mas essa é uma verdade. As coisas não são 1 mais 1, 2 mais 2, igual a 4. Não, as coisas não são dessa forma, não são tão matemáticas assim na vida. A vida é mais complexa, né? Bem mais complexa. E é interessante que, para essa época, o versículo 11, que fala de acaso, ele é bem pesado, porque na época em que o livro foi escrito, e tu bota aí quase 1000 anos para frente, ainda assim, e quase 1500 anos para frente, ainda assim, as pessoas entendiam que tu nascer com uma doença era fruto de pecado. Se tu nascer sem as pernas, pecou. Pecou em algum momento, pecou na barriga da mãe, é pecado. Salomão está dizendo, e o acaso, meu velho? E o aleatório? Eu fico imaginando os judeus lendo isso aqui, dando coceirinho nos ouvidos, né? No capítulo 10, ele faz um contraste bem grande entre tolos e sábios, né? E cita a preguiça no final dele. Olha o que diz Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E aqui, preguiça não como sentimento, tá? De fazer, que preguiça eu tô hoje. Não, isso aí não é isso que o texto está acusando. O texto está acusando preguiça como irresponsabilidade, de tu ter deveres e não cumprir eles. E o que eu acho interessante, que o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios falam muito sobre também, eles vão dizer que a preguiça, ela não é, primeiro, ela é uma coisa do tolo, ela é quase uma característica do tolo. E segundo, ela não é uma não ação, ela é uma ação, ela é ativa. Porque no momento em que você não faz alguma coisa, a sua casa começa a cair. Lá em Provérbios vai dizer que o cara olhou a agricultura do outro lá, quem já trabalhou, já viu alguém trabalhando com bicho, antigamente, e hoje ainda fazem, eles tinham tipo um troço redondo que eu não sei para tu, como eu sou leigo, mas eu já vi o troço. É um troço redondo de pedra, tá? Aonde os bichinhos passam por ali, me esqueci o nome do troço agora. O Kelson sabe? Hã? É o aprisco, só que aqui no sul eles chamam de outra forma, me esqueci o nome agora. Não vou lembrar agora. Tá. Mas tudo bem. E aí ele disse que olhou para aquilo ali e o troço estava caindo. Então assim, pensa em ser irresponsável no seu casamento para você ver o que acontece. Você vai ver o que vai acontecer com o seu casamento. Se você for irresponsável, se você não cumprir seus deveres, se você não tirar o lixo, se você não lavar a louça, se você não ajudar a sua casa, se você não trabalhar. Não, eu não vou trabalhar mais. Vou parar de trabalhar, tá bom assim. E você vai ver aonde a sua esposa vai parar. E responsabilidade, preguiça aqui, ela é ativa, né? E é o que o Eclesiastes está dizendo, o que Salomão está dizendo, né? Não fazer nada é fazer muito. Não fazer nada é destruir. O capítulo 10 quer dizer que, ainda que a sabedoria não traga todas as respostas e sentidos, ela é muito melhor que a insensatez. Ela é muito melhor que a tolice, né? Que, como a gente disse, as pessoas colhem da sabedoria. E para fechar, no capítulo 11 e no capítulo 12, ele vai fazer a conclusão nesses dois capítulos, né? E ele vai dizer que a vida deve ser vivida intensamente sob a luz da sua brevidade. E é interessante, cara, você pensar nisso, toda vez que você puder pensar, que você tiver tempo para pensar, pense nisso. E é por isso que eu não vejo sentido, né? Eu não lembro qual religião é, não sei se os testemunhas de Jeová ou se os mormons, mas que os testemunhos de Jeová, que eles não comemoram aniversário, né? Porque eles dizem que não está na Bíblia comemorar aniversário. Eu acho tão absurdo, porque, cara, não está na Bíblia um monte de coisa, meu velho. Tipo assim, não está na Bíblia que você pode ver TV, não está na Bíblia que você pode andar de carro. Não está na Bíblia essas coisas. E você faz, como assim? Não pode... Mas beleza. E eu acho que tem até alguns textos que defendam essa questão de comemorar aniversário, né? Só que
no seu aniversário você deve pensar, cara, daqui a um dia eu faço 30 anos, velho. 30 anos. Cara, ontem eu tinha 14, como é que eu tô com 30 hoje? Meu filho tinha 1, tá com 15, que isso, cara? Passa muito rápido, velho. Você entrou na faculdade ano passado, parece. Tá acabando. Tá acabando. Pessoas entraram na nossa vida, pessoas foram embora, tudo é muito rápido. Um ano é uma eternidade, acontecem muitas coisas em um ano. Tu pensa, mas aconteceu coisa demais, só que passou assim, ó. E você não viu. A vida deve ser vivida sob a luz dessa realidade, que a vida é breve, mas de maneira equilibrada, pela lembrança solene do juízo divino. Se você abrir dois versículos, tá? O capítulo 11, do versículo 7 ao 10, a gente vai ler, e o capítulo 12, do versículo 13 ao 14. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, do 7 ao 10. Diz assim, então aguenta só rapidinho. Diz assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muito esse acesso, não. É bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Eu gosto muito desse texto, cara, porque é a realidade. Você vai sofrer. Serão muitos os dias complicados. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Afaste o coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E no capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja mal, seja bom. Como é que uma pessoa pode ler um texto desses e não se tornar cristã, né? E achar que isso é bom, não temendo a Deus? O livro de Eclesiastes diz exatamente isso. Não é capaz de achar sentido na vida sem temor a Deus. De maneira geral, sem temor a Deus, o insensato e o sábio não tem a menor diferença, ambos vão passar. Então a mensagem do livro diz assim, que todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus, e não como um enigma a ser resolvido. Você tem que aproveitar, cara, seus filhos, aproveitar sua família, aproveitar sua igreja, aproveitar o comer e o beber bem. Coisa boa tu comer bem, chegar num lugar e comer bem, uma carne boa, um churrasco bom, um refrizinho, uma aguinha. É bom, aproveite esse momento, desfrute, entendendo que é uma dádiva de Deus. Deus te deu, Deus foi bom contigo. Tema Ele. Não fique tentando filosofar tudo, né? E acho que esse texto é um texto que chicoteia o Rodrigo adolescente. Porque o Rodrigo adolescente queria sentido para todas as coisas. Não, mas por que essas coisas acontecem? Por quê? O que Eclesiastes está dizendo é aproveite, porque passa rápido. E, para a gente fechar, Eclesiastes ensina que as coisas belas e boas da vida devem nos levar ao Criador. Um momento em família, um momento em igreja, um título na universidade, um banho quente, um bom emprego, ajudar as outras pessoas, comer um bom chocolate, um bom chimarrão num dia frio. Essas coisas devem nos levar a Deus, nos aproximar do nosso Criador. E se isso não acontecer, virarão poeira na nossa mão. Se o objetivo dessas coisas que a gente vive para o nosso prazer, para o bem da nossa família, para o nosso bem, para o bem da nossa vida, para o bem da nossa igreja, não for nos aproximar de Deus e reconhecer que Ele tem sido bom com a gente, essas coisas vão sair da nossa mão como poeira. Vão desaparecer de uma maneira rápida, trazendo uma pseudo-alegria, uma alegria momentânea, e vão embora. E isso acontece com todas as pessoas, sem exceção, que botam as coisas boas
num lugar que elas não deveriam estar, né? A gente vê hoje as pessoas conseguindo idolatrar coisas que são boas, né? Como família. Família é um projeto de Deus, é uma coisa maravilhosa. Só que família tem que estar no lugar da família. Deus no lugar de Deus, família no lugar da família. Assim acontece com filhos, acontece com cônjuge. No final das contas, só vai ficar Deus. E eu acho que o texto que eu mais gosto da Bíblia, a carta que eu mais gosto, que é a carta de 2 Timóteo, ensina exatamente isso. Paulo, velho, sozinho, implorando pela vida dos seus discípulos, cansado, sendo julgado, e ele diz, olha, Deus não me abandonou, me deu força ainda porque eu pregasse o Evangelho e fosse liberto da boca dos leões. Que Deus tenha misericórdia da gente. Toda vez que você ouvir alguém falando sobre o livro de Eclesiastes ou o livro de Provérbios, lembre a pessoa que o intuito da carta, o objetivo da carta, não é tornar a gente mais sábio. Como parece, quando a gente fala de Eclesiastes e Provérbios, é sempre essa, não, se tornar mais sábio. O intuito da carta parece ser o contrário. É dizer, a sabedoria por si só não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Ou a gente busca sentido e significado em Deus, naquele que é insondável, imenso, sem explicação, ou a nossa vida vai ser vapor. E essa é a palavra para vaidade, né? É vapor. Tem um Garofalo, ele dá o exemplo, é como aqueles dias frios que tu sai na rua e tu respira e sai aquele vaporzinho quente, sabe? E foi. Não existe mais. Que Deus tenha misericórdia da gente, que possa ter uma vida no temor a Deus, vivendo para a glória dele e se satisfazendo nisso, né? O chamado da gente, todo pastor, todo pregador, todo evangelista, não chama nenhuma pessoa, seja cristão, seja ímpio, a uma vida triste, de sofridão, de não, vem que tu vai pagar os teus pecados, né? Os católicos, uma linha do catolicismo tem a ideia de se bater, né? Se martirizar. Não é isso o nosso chamado. Nosso chamado é a satisfação. A satisfação. É mais ou menos assim, ó, venha ser feliz. Só que as maneiras que isso não acontecer pode não ser as mais convencionais, né? Mas Deus promete isso, né? Satisfação total nele. E nós cremos que na segunda vinda, Jesus Cristo, isso vai se cumprir de maneira completa. Para a glória do Senhor Jesus. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma afirmação para fazer? Vamos orar então, gente. Agradecer a Deus por essa manhã, pelo estudo. Então tá. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Deus, a nossa falta de sabedoria também, Senhor. Deus, perdoa o nosso egoísmo, Senhor. Perdoa a nossa forma de ver a vida. Tem misericórdia de nós, Deus. Tua palavra ensina que o Senhor é um sumo sacerdote que sabe muito bem pelas coisas que nós passamos, Deus, pelas coisas que nós pensamos. O Senhor conhece as nossas limitações todas, Deus. E eu peço, Deus, que sabendo disso, o Senhor tenha misericórdia e nos conceda a graça, Deus, de nos tornarmos mais maduros, com uma fé mais firme, mais forte, em nome de Jesus. Que essa fé, Deus, possa produzir frutos para a Tua glória, Senhor. Não permite, Deus, que a gente venha perder nossa vida toda, Deus, atrás de dinheiro, atrás de patrimônio, atrás de coisas que vão passar um dia. Mas que a nossa alegria esteja no Senhor, na Tua presença. A Tua palavra ensina que um dia na Tua casa vale mais que 1000 dias em outro lugar, Deus. E nos ensina, Deus, a valorizar essa realidade, Senhor. Só o Senhor sabe o que passa no nosso coração, o que passa no coração de cada família aqui hoje. Só o Senhor sabe a tristeza de cada um de nós, as alegrias de cada um de nós. Só o Senhor sabe, Deus. O Senhor conhece mais nós do que nós mesmos. Nós nos pedimos, Deus, que o Senhor nos conceda a graça de completar, Deus, esse coração, o coração de cada um aqui, Deus, com plena satisfação em Ti. Esse, Deus, é a ferramenta que nós precisamos, Deus, na luta contra o pecado, Senhor.
é saber o quão é maravilhoso te agradar, Deus. É saber o quanto é maravilhoso, Deus, ser separado desse mundo, Deus. Nos faz santos, Deus. Nós te pedimos, nos faz santos. Nós sabemos, Deus, que esse poder também vem de Ti, Senhor. E o Senhor concede um coração de carne a todos aqueles contritos e quebrantados. Então nós te pedimos, Deus, quebranta nosso coração essa manhã. E continua a quebrantá-lo, Senhor. Quantas palavras nós escutamos, Deus, no último mês, nesse último ano que passou. A maioria delas nós não sequer lemos. Mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor inculque essa palavra aqui, Deus. Esse ensino do livro de Eclesiastes no nosso coração. Para que a gente possa valorizar as coisas da vida, mas no seu devido lugar, Deus. Nos ensina a aproveitar cada coisa, Deus. Família, o alimento, o trabalho, a comunhão, o prazer, o lazer. Nos ensina a aproveitar essas coisas, Senhor. Porque elas também vão passar. E que, Deus, em cada momento de alegria, Deus, em cada momento proveitoso de todas essas coisas que nós falamos aqui, Deus, a gente possa se lembrar que tudo isso vem de Ti e que tudo isso te traz honra, glória, engrandecimento, Senhor. Nós te pedimos, Deus, mais uma vez nessa manhã, engrandece o Teu nome, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu nome seja reconhecido, bendito, engrandecido mais e mais e mais e mais, Deus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, nos leve para casa em segurança agora, Deus. Que a gente possa ter um domingo abençoado da Tua presença e que à noite a gente possa entregar a Ti, Deus, aquilo que só Tu é digno. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, gente, Deus abençoe. Hoje nos vemos no culto às 19h30.